Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 21 das nossas aulas de programação Python. Hoje falando sobre o tratamento de erros em Python. Bom, o que é então esse tratamento de erros? Em algumas aulas vocês devem ter reparado que eu dava diversos exemplos de código, né? Às vezes eu mostrava um código que não iria dar certo e o outro que iria dar certo, né? E aí eu dava uma breve explicação de por que um dos códigos não funcionava e por que o outro sim, né? Como a gente fazia para superar esses erros que apareciam na nossa tela, no nosso terminal. Bom, esses erros na verdade apareceram bem pouco, né? Eu não dei muitos exemplos de código com erros, né? Códigos que não funcionassem, mas os que apareceram eram uns erros bem estranhos, assim, que a maioria das pessoas que fosse ler não entenderia, porque aparecia uma mensagem toda em inglês, né? E enorme. Então, por exemplo, se a gente criasse um programa, um aplicativo para as pessoas usarem, se aparecesse um erro assim, a pessoa ficaria sem entender nada, certo? Ela iria ver aquilo e se ela não entendesse de programação, não soubesse o que aquele erro quer dizer, ela acabaria saindo do aplicativo, né? Sem entender o que aconteceu. Bom, para isso que serve o tratamento de erros. O tratamento de erros no Python serve para, ao invés do nosso programa simplesmente dar um erro e fechar quando acontece algo de errado, quando tem algum problema no código, o nosso programa pode exibir uma mensagem personalizada. Tipo assim, ao invés de ele mostrar toda aquela mensagem em inglês, a gente pode colocar uma em português mesmo. Uma mensagem que seja mais clara para o nosso usuário, certo? Bom, hoje nós vamos usar aquela função clássica. Vamos ver se vocês lembram ainda das aulas anteriores. A nossa função cumprimentar. Pois é, ela vai se encaixar bem no exemplo que eu quero dar hoje. Então eu já vou criar ela aqui rapidinho. Vai ser uma função bem simples, né? Ela só tem um parâmetro, que é o nome da pessoa que ela vai cumprimentar. Então eu nem vou detalhar ela muito nessa parte. Se vocês estão meio perdidos, não sabem de que função que eu estou falando, ou até não sabem o que são funções no Python, eu recomendo que vocês comecem as aulas pela parte 1, né? Vocês podem ir na nossa playlist de Python e lá tem todas as aulas do início ao fim, certo? Bom, vamos então criar a função def complementar, entre parênteses nome, dois pontos, e o nosso print. Olá, vírgula, segundo argumento, nome. E, ok, a nossa função é isso, pessoal, é uma linha de código só. Bom, vamos testar, né? Eu vou chamar essa função passando algum nome qualquer, cumprimentar, Leandro. Ok, já vimos que ela está funcionando, mostrou olá e o nome que eu coloquei ali como argumento para ela, certo? Bom, agora digamos que eu passe, por exemplo, o nome de uma variável. Ao invés de eu passar a string direto, eu passe o nome de uma variável. Como que eu faria isso? Cumprimentar. Aí abre parênteses e vou colocar o nome de alguma variável. Por exemplo, meu nome. E vamos dar um enter para ver o que acontece. Olha só o tamanho desse erro. Olha, ele começa aqui traceback, most recent call last. Aí tem outra linha falando file std in menor, modo maior. E aí tem outra linha name error, name, meu nome, is not defined.
Ou seja, vocês estão vendo aqui que apareceu uma mensagem enorme com 3 linhas, né? Imagina se o usuário do nosso programa acabasse cometendo algum erro, sei lá, digitando alguma coisa incorretamente e aparecesse para ele uma mensagem dessa. Ele não entenderia nada, certo? Bom, agora nós vamos resolver isso com o comando try, beleza? Então, como que a gente usa esse comando para tratar os erros no Python? Vamos digitar a palavra try, né? T-R-Y e 2 pontos. Por quê? Porque nós estamos iniciando um bloco de código, né? Tudo que tiver dentro do try, ele vai executar e, digamos, tentar executar, né? E se ele não conseguir, ele vai exibir a mensagem que a gente colocar. Então, try 2 pontos, né? Vamos dar um enter. E agora, dentro desse try, nós temos que colocar o que ele vai tentar fazer, certo? Então, um tab, né? Porque a gente está dentro do bloco de código. O que o nosso programa vai tentar fazer? Ele vai tentar cumprimentar essa variável ali, certo? Então, vamos colocar o mesmo código, cumprimentar meu nome. Ou seja, ele vai tentar chamar essa nossa função passando essa variável como um argumento, né? E agora nós temos que colocar o que ele vai fazer caso não conseguir, né? Como que a gente faz isso? Com o comando except. Ou seja, dentro do try a gente tem o que ele vai tentar fazer, certo? Ali dentro tem tudo que ele vai tentar. E no except a gente tem o que ele vai fazer se não conseguir executar aquele código. Ou seja, se o código que está no nosso try der errado, ele vai executar o que tem no except. Beleza? Então vamos escrever aqui a palavra except. E x c e p t e 2 pontos. Presta meio atenção na escrita da palavra. E x c e p t. Beleza? Lembre-se que é assim que se escreve. E também, né, que no comando except não tem um tab, porque nós já saímos do try, né? Primeiro tem o código do try e agora o código do except. Então, na palavra except não tem o tab, certo? Só tem o tab no código do except. Bom, o que ele vai fazer caso não conseguir cumprimentar essa variável? Vamos dar um tab e escrever. Bom, como a gente faz então para exibir uma mensagem personalizada para o nosso usuário? Digamos, ele não conseguiu, né? Não achou a variável. O que ele vai fazer? Vamos usar um print, né? Um print normal. Print, abre parênteses, e aí nós vamos passar uma string com a mensagem de erro personalizada, certo? Então, abre aspas, e aí vamos colocar um erro descritivo aqui, né? E fácil de entender. Vamos escrever então a variável com o nome da pessoa que você quer cumprimentar. Não existe. Beleza, pessoal? Então, ele vai executar esse except caso não consiga cumprimentar e vai executar este print com a mensagenzinha que a variável com o nome da pessoa que a gente quer cumprimentar não existe, certo? Vamos dar um enter e ver o que acontece com esse código. Ó, vocês estão vendo que ele mostrou a mensagenzinha, ó. Por quê? Porque não existe nenhuma variável chamada meu nome, beleza? Bom, e se a gente criar essa variável meu nome e tentar executar o nosso try de novo, o que acontece? Vamos testar. Meu nome igual. O que eu vou colocar como valor dessa variável? Uma string contendo o meu nome, né? Então, abre aspas, Gabriel, fecha aspas. Ok, agora vamos testar esse comando try de novo. Try, 2 pontos. E agora um tab, né? Chamar a função cumprimentar
Opa. Ah, não, tá certo, tá certo. Escrevi certo. Um abre parênteses. E o nome da variável, meu nome. Cumprimentar, entre parênteses, meu nome. Beleza. Except, dois pontos. Sem o tab, lembrando, sem o tab. E agora sim, o tab. Print. A variável com o nome da pessoa que você quer cumprimentar não existe. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer quando eu executar o código. Vamos dar mais um Enter. Ah, olha só. Agora, como a variável existia, né, ele cumprimentou normalmente. Ou seja, ele executou o try, viu que deu certo. E aí, como deu certo, ele não executou o código do except. Ele só executaria o código se desse algum erro, né, no nosso código. Então, como não deu, como a nossa função conseguiu encontrar a variável, ele não deu nenhum erro para nós. Beleza? Bom, nessa aula em específico, eu vou mostrar mais dois comandos que a gente pode usar em conjunto com o try e o except. O primeiro é o else. Sim, pessoal, mais um else. Vocês já devem estar pensando que vai ficar uma confusão com esse tanto de comandos else diferentes que a gente tem em Python, né? Mas a verdade é que não, que essa confusão raramente acontece, porque logo a gente se acostuma com a diferença entre cada else. Agora a gente já tem três, né, que a gente mostrou aqui no canal. Um que é o do if, né, se algo não for verdadeiro. Outro que é o do for, se não ocorrer nenhuma interrupção. E outro que é esse novo do try que eu vou mostrar hoje. Deve ter mais, né? Deve ter mais else que eu não estou me lembrando agora, mas por enquanto são esses que a gente conhece, né? E para que serve então esse novo else? Esse else do comando try. O comando else só vai ser executado se o try tiver dado certo. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte: ele tenta cumprimentar a pessoa que tem o nome nessa variável. Se ele não encontrar a variável, ele mostra essa mensagenzinha, né, que a variável não existe. E no final, se ele tiver conseguido, ele mostra uma mensagem de sucesso. Por exemplo, a pessoa cumprimentada com sucesso, né? Para isso que serve o comando else. Ele tem um sentido um pouco diferente, não é se não conseguiu executar o código. Pelo contrário, o else ali do nosso comando try é se não tiver ocorrido nenhum erro. Prestem bem atenção nisso, pessoal. O sentido do else nos blocos de código try é um pouquinho diferente, se não ocorrer nenhum erro, certo? Vamos reescrever então o nosso bloco. Try, dois pontos. Agora um tab, né? Cumprimentar. Entre parênteses, meu nome. Agora except, né? Que nem antes, vamos manter esse except sem tab, except, outro tab, print. Essa mesma mensagem, nem vou falar porque senão até corro risco de errar a digitação aqui. Mas vocês sabem qual é, né? Beleza. Só que antes da gente dar mais um enter para executar, faltou o else, né? Assim como o except, também não tem tab nenhum no comando else. Beleza? Porque ele está fora do try e fora do except. Então a gente coloca else, dois pontos. E agora sim um tab, né? Vamos escrever um print de sucesso. Print, abre parênteses, pessoa cumprimentada com sucesso.
Agora sim, está pronto o nosso código. Vamos dar um Enter para ver o que acontece. Olha só, primeiro ele mostrou a mensagem do cumprimento, né, que está definida ali na nossa função. Isso já é um bom sinal, quer dizer que ele conseguiu, né, que ele conseguiu exibir o nome. E aí depois, como não ocorreu nenhum erro, ele executou o que tinha no else, beleza? Então o que tinha no else era esse print de sucesso. E se eu voltar aqui no histórico do meu leitor de tela, ó, pessoa cumprimentada com sucesso. Ele exibiu a mensagem porque o else só é executado se não ocorrerem erros. Beleza? Bom, e se a gente passar o nome de uma outra variável, sei lá, novo nome, e essa variável não existe? Vamos ver o que acontece agora. Try, dois pontos. Cumprimentar, né? Agora, ao invés de meu nome, vamos colocar novo nome, que vai ser uma variável que a gente vai procurar. Except, mesmo código, print de erro. Else sem tab, dois pontos, print de sucesso. E vamos dar um Enter. Ah, olha só, agora já mudou. Como ele não achou a variável, deu um erro, né? E erro é sinal de except. Então ele executou o print que estava ali dentro do except, falando que não encontrou a variável com aquele nome. E como deu um erro, o else não foi executado. Beleza? Vejam que realmente funcionou, né? Ele só executou o else na vez anterior, porque a variável existia. E agora que ela não existia, não executou. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês esse comando. Agora eu vou falar do nosso último comando para a aula de hoje, que é o finally. Para que serve esse comando finally? Esse comando, pessoal, não apareceu em nada, não apareceu em if, não apareceu em for. Ele é novo, certo? E só existe no bloco try. Bom, esse comando serve para executar um código independente se deu erro ou não. Ou seja, ele vai tentar cumprimentar. Se não der, vai mostrar o print de erro. Se tiver dado, vai mostrar o print de sucesso. E no final, independente se deu certo ou se não deu certo, vai mostrar o nosso print ali do finally. O que poderia ser esse print que ele vai mostrar? Uma mensagem de programa finalizado. Ou seja, independente se ele cumprimentou ou não, essa mensagem vai aparecer, certo? Vamos experimentar isso. Vou reescrever o código do nosso bloco try. Try, dois pontos. Agora, tab, cumprimentar. Vou usar a mesma variável, novo nome, que não existe ainda. Except, print de erro. Já sabem qual é, que a variável não existe. Opa, foi uma apóstrofe aqui, abri aspas, mas tudo bem. Ok, else, sem tab, print de sucesso. E antes de dar mais um enter, o nosso finally. Adivinhe, né? Também sem o tab, certo? Tanto o except quanto o else quanto o finally não tem tab porque eles ficam fora do try.
beleza? Então a gente escreve só o comando sem o tab no início, e como se escreve finally, F I N A L L Y, beleza? 2 L, duas letras L, finally, com Y no final, dois pontos. Ou seja, o que ele vai executar, independente do resultado? Um print de programa finalizado, beleza? Um tab, né, porque estamos dentro do finally, e print. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar um enter para executar tudo isso aqui. Ó, vocês viram? Deu um erro, né? Deu um erro que a variável não existia. Então ele não executou o else do sucesso, mas executou o finally do programa finalizado. E ele executaria esse finally mesmo se não desse erro. Vejam só, vou reescrever esse try pela última vez, mas referenciando uma variável que exista, beleza? Qual variável a gente tem que exista? A variável meu nome, né? Aquela variável mais antiga. Bom, vamos lá de novo. Try, dois pontos. Cumprimentar. Entre parênteses, meu nome. Except. Variável não existe. Print de erro. Eu acabei mudando a mensagem um pouquinho, mas isso é indiferente. Fecha aspas, fecha parênteses. A mensagem quer dizer a mesma coisa, tudo bem. Mais um enter. Else. Para o código de sucesso. Print de sucesso. Pessoa cumprimentada com sucesso. Finally, F-I-N-A-L-L-Y, dois pontos, print de finalização, print, programa finalizado, fecha parênteses, e vamos dar um enter para executar tudo isso aqui. Vamos lá. Vejam só, agora ele mostrou três mensagens, né? Uma que era do try, o print que a gente tinha ali na função cumprimentar, né? Para cumprimentar a pessoa com base no nome, né? Que a gente passou. A segunda mensagem foi a de sucesso, caso não ocorresse nenhum erro no nosso try. E a última foi a do finally. Vocês viram que mesmo não dando erro, ele executou. Esse é o objetivo do finally. Ele vai executar tanto se aparecer algum except, algum erro, quanto se não aparecer, se der tudo certo. Ficou claro, pessoal? Bom, eu espero que sim, mas qualquer dúvida, deixem nos comentários. A gente não acabou ainda esse assunto dos erros em Python. A gente ainda vai ver muito mais coisas. Tem como, por exemplo, a gente criar os nossos próprios erros em Python. Tem também um problema que a gente ainda precisa abordar. Por exemplo, ele mostra essa mensagem se a variável não existe, mas e se aparecesse algum outro erro que não esse, o que aconteceria? Bom, o nosso except é geral, né? Esse except que a gente criou vai mostrar a mesma mensagem para qualquer erro que aconteça. A gente ainda precisa arrumar isso, né? A gente precisa mostrar essa mensagem só se der esse erro específico. Se aparecer algum outro tipo de erro, a gente tem que definir outras mensagens. Beleza, pessoal? Fica esse questionamento para a nossa próxima aula. Como resolver isso? Eu vou mostrar para vocês na semana que vem. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Ativem o sininho das notificações. E deixe sua avaliação sobre o vídeo. Compartilhe com alguém que você acredite que vai gostar. E até a próxima. Tchau.